Olá, estamos novamente aqui em Wittenberg. Conforme vimos nos episódios anteriores sobre Martinho Lutero, apesar das bulas papais, éditos e decretos imperiais que ordenavam a sua execução imediata, ninguém conseguiu causar dano ao reformador. E qual seria o impacto da sua sobrevivência? A Alemanha, influenciada pela mensagem de Lutero, chegou a um momento crucial. Os príncipes, a Igreja Romana e o imperador travariam um confronto determinante. Você quer descobrir quem prevaleceu nessa batalha? Olá, eu sou Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes e damos início a mais um episódio desta fascinante jornada pela história do cristianismo e da saga sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Em 1524, depois de deixar o castelo de Wartburg e constatar que não era mais perseguido, Lutero voltou definitivamente a Wittenberg, estabelecendo-se neste local, sob a proteção do príncipe Frederico. Este edifício estava vazio e foi oferecido a Lutero e a sua família, e logo se tornou um refúgio para muitos, principalmente durante as guerras camponesas. Aos 42 anos, em 1525, Lutero casou-se com a ex-freira Catarina von Bora. O casal teve 6 filhos e acolheu mais 5 sobrinhos órfãos, criando um lar cristão repleto de amor e hospitalidade. Catarina, com a sua visão empreendedora, geriu a propriedade e os recursos com grande astúcia, convertendo este edifício numa pensão e hospedaria sustentável, que acolhia estudantes, nobres, familiares, refugiados e até príncipes. He was, and this is a very interesting story, which I think characterizes both him and his wife, Katharina von Bora. Because without her, he would not have had the stamina in the 1530s to go through what he did for his translation work. Because she really did help him. And in this whole period of time, in the 1530s, 1540s, we can see him walking back and forth between his home at the former Augustinian monastery and Philip Melanchthon's house, which is also in Wittenberg, also a museum. And they had many conversations together about translation, about the Bible, about theology, and Melanchthon by that time had founded a little school by himself. Students were staying with him, and they would have all of these discussions in front of the students. They hid nothing, yeah? Even his doubts and his uncertainties on certain interpretive issues. Prophecy, for example. O ideal de liberdade de consciência ganhou terreno aqui na Alemanha. Diante das inúmeras transformações globais, a sociedade estava pronta para começar a formar as suas próprias opiniões. O imperador Carlos V, sempre inclinado a aliar-se do lado mais forte, mostrava indiferença pelo povo alemão. Porém, ele não queria desagradar os seus príncipes eleitores reformistas que apoiavam fervorosamente o monge Lutero. Sendo assim, uma vez que a posição de Carlos V dependia do apoio e lealdade dos príncipes, o imperador fingiu desconhecer o retorno de Lutero por um tempo, enquanto mantinha o Edito de Worms ativo para satisfazer o Papa. A história prossegue agora aqui, em Spira,
onde, procurando evitar novas revoltas populares, foi convocada a Dieta de Spira em 1526. Nessa ocasião, o imperador emitiu um édito concedendo aos governantes de cada estado saxão a liberdade temporária de optar pela religião católica ou reformada até que um concílio geral determinasse uma decisão definitiva. Os prejuízos para a Igreja Romana eram enormes. O povo deixou de frequentar as missas, de comprar indulgências ou de pagar por serviços religiosos. A pressão sobre Carlos V para anular a liberdade concedida e extinguir a reforma era imensa. Contudo, sempre que o imperador se preparava para tomar medidas drásticas, surgiam obstáculos que o forçavam a adiar a questão da reforma. Seja pela ameaça do exército turco, seja pela pressão do exército francês, ou pelo próprio Papa em conflito com o imperador, Carlos V encontrava-se constantemente envolvido em desafios, permitindo que a reforma ganhasse força e se consolidasse. In the warp of time, we get to 1526, which is another council at Speyer. And what was that all about? The edict had basically banned Luther and his works, the Edict of Worms, and the Protestant princes, by then they weren't Protestant, but the protesting princes were unhappy with that. They didn't want that because their people didn't want it. They had to have peace in the valley. So they went to this thing in Speyer. The emperor was again there, and the emperor needed the help of the princes. Again, the hand of God enters the picture, and we see why. What happened in 1526, which was so devastating to Christianity, actually, to Christendom, and threatened to be even more overpowering. The Turks had come up through the Balkans, had gone around and had taken Hungary, and they were threatening Vienna. They needed to have a consolidated Christendom, and they needed to have the Protestant, or the so-called breakaway princes from North Germany, they needed to have them on board to help. So what did they do? They reached this basically agreement at the Diet of Speyer in 1526 to suspend the effectiveness of the Edict of Worms and to allow the Reformation to spread. That was the effect of it. It allowed the Reformation to exceed the then known borders of those principalities who were in favor of the Reformation. That went on until we had no more problem with the Turks. Chegou o momento em que o imperador não mais podia adiar a questão. Em 1529, Carlos convocou uma segunda Assembleia Imperial aqui, em Spira, exigindo a revogação do Édito da Dieta de 1526, alegando que a liberdade religiosa tinha provocado grandes tumultos. Nessa segunda Dieta de Spira, o imperador insistiu na implementação do Édito de Worms, uma proibição total da pregação do Evangelho. Esta medida do imperador representava um regresso à soberania de Roma, enorme retrocesso. And then they needed another council, and they called the Second Council of Speyer in 1529. And that brought on, ultimately, what is called the protest of the princes, from which we get the word Protestant. But we need to understand that, again, we have the Turks, not this time in Hungary, where they were successful. They're on the edge of Vienna. And Vienna, of course, was the capital of the Holy Roman Empire. And Charles has got a problem. And Charles and his family have a problem because the Turks, Solomon the Magnificent, mean serious business.
They had sacked multiple cities on the way up through the Balkans, and they are about ready to sack Vienna if they can take it. But what happens? Well, in the midst of all of this, because of the truce between the Protestant princes and the Catholic princes, at the Council of Speyer, in comes into the fray outside of Vienna comes Gustavus Adolphus, who is the Protestant prince of Sweden, runs down, lifts the siege, the Turks are defeated, they withdraw. That the siege and the efforts of the Turks to take Vienna lasted 150 years, but that's the first time. So off we are again to Speyer, and in Speyer 1529, the princes are told, this is it, sign on the dotted line, Reformation is over, we're not going to have these books, you have to call an end to this. They did not take it kindly, and so you had what is called the Protest of Speyer. And those are the princes standing up, and there are 11 of them, stood up along with certain cities, such as Nuremberg, Ravensburg, a number of cities that stood up with, even Cologne, stood up with the Reformation and said, we want to participate. As a matter of fact, if you go to Nuremberg at some point, take pictures of the city, Rathaus, or the city hall, which shows the whole scenario of Revelation. Apesar das várias tentativas de acordo, os príncipes protestaram e se posicionaram firmemente contra o Edito de Worms, dispostos a enfrentar a própria morte, se necessário. Os territórios recusavam-se a abdicar da tolerância religiosa alcançada. Esse protesto inspirou o nome do movimento reformista, que ficaria conhecido como Igreja Protestante ou Protestantismo. Assim, para prevenir novas revoltas locais, o imperador fez concessões parciais ao protesto. O Edito de Worms seria aplicado somente nos estados não protestantes. No entanto, novas conversões de católicos ao protestantismo seriam proibidas e a pregação da Bíblia ficaria restrita apenas aos estados protestantes. We are now to the point of Martin Luther being out of harm's way because they had the Protestant protest. By the way, the word Protestant doesn't come from protest in the sense that you're thinking of it of going out on the street with banners and flags. It comes from the Latin, and it's good to remember this, so we don't write this history wrong either. It comes from the word protestere, I testify in favor of the truth. That's where it comes from. These guys were testifying and willing to stand up and testify in favor of the truth of the principles of the Reformation. And that's what they did. Era uma armadilha destinada unicamente a evitar mais conflitos internos na Alemanha. Aceitar tal proposta significava concordar que a consciência do indivíduo não lhe pertencia e que os cristãos protestantes fora da Saxónia enfrentariam prisão, tortura e morte sob o Edito de Worms. Os protestantes livres não se podiam considerar inocentes quanto às vidas perdidas nas regiões que não aderiram à reforma. Quase a metade dos representantes das cidades livres se declarou contra o Edito de Worms e a favor da reforma. Eles estavam conscientes que enfrentariam críticas, perseguições e condenações, mas recusaram-se a ser intimidados. Os príncipes protestantes rejeitaram quaisquer promessas de favores em troca de mudarem de posição. Comprometeram-se com a obediência em tudo que fosse necessário para preservar a paz e a honra a Deus, defendendo que era responsabilidade do Estado proteger a liberdade de consciência. Carlos V finalmente compreendeu que para os príncipes protestantes a Bíblia era a doutrina suprema, superior a qualquer preceito humano. Ele percebeu definitivamente
que, onde a Bíblia fosse aceite, o papado estaria derrotado. Diante da escolha entre a redenção ou a morte, optariam pela morte. Contudo, a decisão estava tomada. Ferdinando I, representante e irmão do imperador, anunciou à Assembleia que um decreto imperial seria redigido e que a submissão à maioria era obrigatória. A submissão é tudo o que resta, afirmou antes de se retirar. A Dieta de Espira não alcançou um acordo com os príncipes protestantes. A firmeza dos príncipes aumentou a ira do imperador. E a Assembleia ficou marcada pelo eloquente discurso de protesto feito pelos príncipes. Eles manifestaram a sua recusa em submeter-se ao poder civil em matéria de fé e à autoridade arbitrária da Igreja. Os príncipes reivindicaram o seu direito de crer, obedecer e ensinar conforme a palavra de Deus. Num pequeno trecho do discurso emocionante, eles disseram: protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência, à salvação de nossa alma. Presente nesta Assembleia estava Philippe Melanchthon, figura proeminente da reforma religiosa. Ele nasceu em Bretten, na Alemanha, em 1497 e com apenas 21 anos foi convidado a lecionar grego na Universidade de Wittenberg, onde se encontrou com Martinho Lutero. Melanchthon e Lutero estabeleceram uma amizade e colaboração estreitas a ponto de Melanchthon ajudar Lutero na tradução da Bíblia para o alemão e no desenvolvimento da teologia luterana. Melanchthon destacou-se como um dos intelectuais mais marcantes da Reforma Protestante, legando contribuições significativas à história eclesiástica, à educação e à cultura ocidental. Os conflitos persistiram, mas Carlos V queria a paz. Em 1530, no ano seguinte ao protesto de Espira, tomou a iniciativa de convocar os príncipes e os líderes protestantes aqui em Augsburgo. Ele pretendia, na presença de ilustres figuras eclesiásticas e estatais, compreender as razões do protestantismo. João da Saxônia, agora príncipe eleitor, também veio a Augsburgo, apesar dos receios de ser uma armadilha. Embora fosse um admirador de Lutero, ele não veio a Augsburgo defender apenas as ideias do reformador, mas se posicionar ao lado da mensagem protestante que ele acreditava por convicção. Lutero acompanhou o príncipe João até a cidade de Coburgo, local onde, segundo alguns historiadores, teria sido composto o hino Castelo Forte, um dos hinos mais importantes da história do cristianismo. Mais tarde, esse hino foi usado nas obras de Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn, em homenagem à Reforma. Sob a orientação de Lutero e de Philippe Melanchthon, os príncipes elaboraram uma confissão de fé, consolidada num documento de 28 pontos baseados na Escritura, marcando um momento de profunda solenidade e reafirmando o caráter exclusivamente religioso da Reforma. Lutero, sempre convicto, encorajou os que se apresentariam aqui em Augsburgo com palavras de fé e coragem. Graça e paz em Cristo, digo eu, e não no mundo. Amém. Odeio com ódio enorme esses extremos cuidados que vos consomem. Se a causa é injusta, abandonai-a. Se a causa é justa, por que desmentiríamos as promessas daquele que nos manda dormir sem temor? Ao assinar a declaração, o príncipe João disse: estou resolvido a fazer o que é reto sem me perturbar acerca de minha coroa. Desejo confessar ao Senhor. Meu chapéu de eleitor e meus títulos de nobreza não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. 7 príncipes e representantes de 2 cidades livres assinaram a declaração,
que foi meticulosamente escrita até à sua proclamação em 25 de junho de 1530, marcando um capítulo glorioso na história do cristianismo. A Confissão de Augsburgo, traduzida em várias línguas, disseminou-se por toda a Europa. Para Carlos V, a questão religiosa era secundária. O seu objetivo era a unificação militar contra os turcos, e ele determinou que os súbditos adotassem a religião dos seus príncipes, seja catolicismo ou luteranismo, instituindo um período de transição para tal escolha e legitimando o protestantismo na Alemanha. No final desta jornada pela vida de Martinho Lutero, é crucial reconhecer o impacto duradouro das suas ações na história da Alemanha e do cristianismo em todo o mundo. Lutero faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546 na cidade de Eisleben, aqui na Alemanha, o mesmo local onde ele também nasceu. Sua morte marcou o fim de uma era, mas o início de um legado que iria percorrer gerações. Ele não apenas desafiou as autoridades da igreja oficial da sua época com suas 95 teses, mas também estabeleceu as bases para o protestantismo, uma das maiores correntes do cristianismo. But he dies in 1546. How does that happen? We'll get to the end of this story and then have a couple more words. Martin Luther was always trying to help solve problems in his community or in the community which he was familiar with. He had had 2 children die, one in his arms. He knew what death was. He was not afraid of it. And he was not in the best of health. He had a very ravenous appetite and was not a very healthy eater. There was a dispute raging between, and we takes us all the way back to the town of Mansfeld, where we said he lived with his parents after his 6th month of life, where his parents died. And the Duke of Mansfeld and his brother had a dispute about an inheritance and some land. And they needed to have this resolved, and they were convinced that Martin Luther was the only one who could mediate this for them and get it resolved. Because it was a great dispute, and they were having family trouble. So in winter, he gets into this carriage and takes off to Mansfeld from Wittenberg, and it's a stretch. It's 20-30 kilometers, and it's uphill, downhill, and it's not an easy drive in a horse and buggy. And he gets there, and he mediates this, has meetings back and forth, but in the meantime he caught cold. Caught a serious cold. He holds his last sermon in the church up on the hill in Eisenach. And in due course, in the building across the street from the church, he dies, unexpectedly. But, of course, that's not the end of Martin Luther, is it? Why? Because of the printing press. A sua tradução da Bíblia para o alemão democratizou o acesso às Escrituras e permitiu que o povo comum lesse e interpretasse a palavra de Deus por si mesmo, tendo um papel fundamental no desenvolvimento da língua alemã e na unificação cultural da Alemanha. Ele foi o catalisador de uma mudança profunda na estrutura religiosa, social e política da Europa. A sua doutrina da justificação pela fé sozinha desafiou os fundamentos da Igreja Católica Romana e inspirou a criação de diversas denominações protestantes. He starts translating, in fact, the whole Bible. And he takes the Old Testament text from the Hebrew, and he produces, this is the 1545 edition. There was the 1534 was the first one he came up with. But this is basically the Bible as we know it today in German. This, of course, is in the old script, but if you render these words into the new script, in the current script of printing, it's the same text. And what did he do in this Bible? You'll notice there are marginal things, there are comments in the margin. He did the same thing here like he did in the 1522 Bible.
In this Bible, he made what are called prefaces. He made a preface to each book with a little explanation from Martin Luther about what this book contains. If we learn nothing else from Martin Luther, let us learn that we are not bound by anything outside of this book in terms of truth, in terms of salvation, in terms of the Word of God, because that is what it says. It's just that easy. So we were now at about 1534, where he did his first translation. That sold out incredibly quickly, and it's very interesting to know that Martin Luther never ever asked for money for any of his works, ever. Lutero não foi apenas um reformador religioso, mas também uma figura central na formação da identidade nacional alemã. A sua ênfase na leitura e interpretação pessoal da Bíblia promoveu a educação e o pensamento crítico entre os alemães, contribuindo para o progresso de todo o país. Lutero foi o pioneiro da liberdade de consciência, cujas ideias continuam a ser fundamentais na sociedade contemporânea. Como já vimos, a Alemanha não foi a única região e Lutero não foi o único homem a anunciar a mensagem da Reforma. Outras pessoas, em diferentes localidades, movidos pelo mesmo Deus, também agiram em sintonia com o movimento. E no próximo episódio, seguindo os passos da Reforma, vamos para a França, onde encontraremos a história daquele que, ao lado de Lutero, é um dos reformadores mais importantes para a teologia protestante. Não perca a continuação desta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.